Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? O meu nome é Adilson Pera, eu sou professor de Direito Administrativo e hoje estamos aqui para tratar sobre princípios da administração pública. Existem vários princípios aplicados à administração pública, alguns previstos expressamente na Constituição Federal, mas a grande maioria previstos em leis esparsas, leis extravagantes, e até alguns reconhecidos em nosso ordenamento jurídico. Então, embora não estejam expressamente previstos, são reconhecidos no nosso ordenamento jurídico. Tá legal? Veremos aí vários princípios, claro que não esgotaremos o assunto, mas veremos a maioria deles, tá bom? Então, olha só, acompanha aí comigo. Vamos começar falando dos princípios constitucionais, porque previstos na Constituição, administrativos. Princípios constitucionais administrativos. Estes princípios estão previstos no artigo 37, caput. Artigo 37, caput é cabeça, né? Então tá logo no comecinho, da Constituição Federal. Beleza, princípios constitucionais administrativos. Constitucionais, como eu disse, porque previstos na Constituição. Administrativos, porque se aplicam à administração pública. Pessoal, olha só, o que diz o caput do artigo 37? Diz lá, a administração direta e indireta de âmbito federal, estadual, distrital, municipal, assim como os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, seja de âmbito federal, estadual ou municipal, terão que observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o chamado LIMP, né? Uma bitolinha para a gente memorizar e para ficar mais fácil da gente guardar esses princípios. Então é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha só, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muito bem. Legalidade, impessoalidade. O marca-texto é este que eu queria pegar. Pronto. Beleza. Muito bem. Galera, vamos falar um pouquinho de cada um desses princípios, começando com o princípio da legalidade. Lembrando o seguinte, hein? Até antes da gente começar a falar de cada um deles, esses princípios eles estão expressos na Constituição. Então, a violação a qualquer um deles gera de cara uma inconstitucionalidade. Tá legal? Beleza? Muito bem. Bom, o princípio da legalidade, ele estabelece o seguinte: a administração pública só pode fazer o que é previsto em lei, autorizado pela lei. É a chamada legalidade restrita ou estrita. Então, se não houver previsão em lei, a administração não pode fazer. A administração não pode proceder daquela maneira se não houver o respaldo em lei. Tá certo? Por isso que a administração não pode criar um direito ou impor uma obrigação por meio de um ato normativo, né, como um decreto, uma portaria, uma resolução, quando não houver previsão legal. Tá? Então, por exemplo, o servidor público, ele recebe uma sanção e aquela sanção ela está prevista num decreto, mas não está previsto no Estatuto do Servidor. Logo, essa sanção não procede, essa sanção não pode ser aplicada. Por quê? Porque o decreto ele está, nesse caso, inovando no ordenamento jurídico, ele está criando algo novo. Se a administração só pode fazer o que é previsto em lei, autorizado pela lei, logo não pode a administração aplicar uma penalidade com base num decreto, que é um ato normativo.
Tá legal? Olha só, o princípio da legalidade aplicado ao particular é diferente. Porque o particular, ele pode fazer o que quiser, desde que a lei não proíba. Por isso é chamado de legalidade extensiva. Tá? Então, o particular, ele pode fazer o que quiser, desde que a lei não proíba. Legalidade extensiva. E a administração? A administração só pode fazer o que é previsto em lei, autorizado pela lei. Legalidade restrita ou estrita. Tá certo? Então, quando eventualmente você vê em questão de prova que o princípio da legalidade ele é aplicado à administração e ao particular na mesma extensão, né, na mesma graduação, isso está errado. Tá? Eles são analisados de formas diferentes. Um, legalidade restrita ou estrita, o outro, legalidade extensiva. Tá certo? Ó, acompanha comigo aí. Legalidade. Opa. Legalidade restrita ou estrita é aplicada à administração pública. Estou abreviando aqui, tá? ADM pública. Beleza. Administração pública. Já a legalidade extensiva é aplicada ao particular. Tá certo? Muito bem. Beleza. Pessoal, próximo princípio, princípio da impessoalidade. E este princípio aqui, ele também pode ser analisado de duas formas diferentes. Veja, não são duas correntes, né? Dois posicionamentos, não. São duas formas diferentes de se analisar o mesmo princípio. A primeira forma é o seguinte, ó. O agente público, no exercício das funções públicas, ele deve visar o interesse público, o interesse coletivo, o interesse de todos. Porque se ele age no exercício da função visando o interesse próprio, interesse pessoal, ele estará violando, ele estará afrontando o princípio da impessoalidade. Tá legal? Então, o agente público, no exercício de suas funções, deve visar o interesse público. O interesse público é a finalidade de toda atuação administrativa. Tá? Por isso que o desvio de finalidade, ele também ocorre quando há violação ao princípio da impessoalidade. Tá? Então, o agente deve agir sem favoritismos ou perseguições a quem quer que seja. Tá? Esse é o princípio da impessoalidade. Beleza? Tá? O agente deve visar o interesse público sem favoritismos ou perseguições a quem quer que seja. Quando ele age visando outro fim que não é o interesse público, para se beneficiar, ou beneficiar um parente, beneficiar um amigo, ou até prejudicar um inimigo, prejudicar um desafeto, ele está agindo de forma pessoal e viola o princípio da impessoalidade. Tá? Nesse caso, o ato deverá ser anulado, porque ele não admite convalidação. Então, por exemplo, o superior hierárquico remove subordinado para outra localidade porque o subordinado é seu inimigo político. Nesse caso, você tem o desvio de finalidade e também violação ao princípio da impessoalidade. É por isso que nessa primeira vertente, olha só, nessa primeira linha, né, nessa primeira visão, o princípio da impessoalidade equivale ao chamado princípio da finalidade. Princípio da finalidade. Então, o princípio da finalidade equivale ao princípio da impessoalidade nesta primeira vertente. Tá legal? Mas há uma segunda forma de se analisar o princípio da impessoalidade. E a segunda forma é a seguinte, ó. Os atos praticados pelos agentes públicos no exercício de suas funções devem ser imputados à administração, ao poder público, e não ao agente que os praticou. É por isso que o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, veda o uso de nomes, símbolos ou imagens em obras ou serviços públicos executados pelo agente. Então, para todos os efeitos,
Quem executou a obra, quem fez o serviço, foi a União, o Estado, o município, e não o ciclano, e não o beltrano. Tá legal? Tranquilo? Beleza, então olha, acompanha aí comigo, ó. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, veda o uso de nomes, símbolos ou imagens em obras ou serviços públicos que possam identificar a pessoa do agente público. Ok? Muito bem. Pessoal, então eu encerro esse nosso primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente continua com os demais princípios constitucionais administrativos.